Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, anteriormente nós vimos alguns assuntos. Estudamos as medidas de tendência central e a variação. Então, a gente está trabalhando com dados, com valores, estamos avaliando os números. E um outro fator que vai nos ajudar é o score Z. Muitas vezes nós fazemos medidas e às vezes nas nossas medidas nós obtemos uns valores estranhos. Por exemplo, quando a gente trabalha com valores experimentais ou vai apresentar um resultado, você não pode medir só uma vez, porque vai que estava errado o instrumento, vai que você errou na hora de fazer. Então, usualmente você não trabalha com valor só. Para aumentar a tua confiança, você trabalha com triplicatas, pelo menos triplicatas. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma medida, pedindo uma massa qualquer. Aí eu obtive 5,35. Vou fazer, por exemplo, 5 medidas. Então, 5,35 quilos. 5,28 na minha segunda medida. Às vezes o instrumento dá uma variação, como a balança, por exemplo. 5,39 quilos. 5,64 quilos. De repente eu obtenho uns 6,8 quilos. Nossa, foi estranho, um valor diferente. Todos ali estão próximos, né? Em torno de 5,2, 5,3, depende do 5,6, 5,8. Deixa eu pôr mais uma casa aqui para ficar parecido, 6,81. Esses valores aqui, eles estão meio diferentes dos anteriores. Mas será que foi uma oscilação no sistema? Será que eu estou usando uma balança aberta? Foi uma corrente de ar, alguma coisa que caiu, que pingou ali, que pode ter alterado o meu sistema? Muita coisa pode acontecer. Então, será que esse meu valor eu posso simplesmente descartar? Ou será que o instrumento ele tem uma faixa de tolerância? Porque todos os instrumentos eles têm uma precisão, eles têm uma incerteza. Será que esse valor é adequado ou não? O Score Z me ajuda a entender isso. Os valores que a gente tem uma certa dúvida, que eles não são bons, se a gente calcular e ver que eles realmente não são, a gente chama eles de outliers, valores extremos. Então, um valor extremo é um outlier, que é um valor que ele é muito longe da média. Então, o Score Z nos ajuda a identificar outliers ou valores extremos. O que é o Score Z? Ele é a diferença entre o valor e a média aritmética. Então, por exemplo, você tem a média aritmética, você tem o valor com a barra, como a gente já vimos ali em cima, valor médio. Então, o valor obtido, o valor calculado, o valor que você tem ali no momento, tá? Então, o valor obtido, vou colocar aqui. E aqui eu tenho o desvio padrão. Então, são os termos. Então, como é que eu calculo o score Z? Eu pego o valor que eu tenho, menos o valor médio, dividido pelo desvio padrão. Se a gente vê nas equações anteriores, tinha uma outra equação que tinha uma diferença, x menos o x médio. Lá eu elevava ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, eu nunca tenho valores negativos. Não é o caso aqui, eu não elevo ao quadrado. Então, se o meu valor for menor que a média, o meu z vai dar negativo. Se o meu valor for maior que a média, o meu z vai dar positivo. Então, aqui eu posso ter valores de z tanto positivo quanto negativo. Então, eu faço a conta para os meus termos e calculo o z para cada um deles. Agora, como que eu vou quantificar, dizer se ele é um outlier ou não? Tudo depende do valor do z. Se o z der menor do que menos 3 e maior do que 3, esse valor é um valor extremo, é um valor outlier, e ele tem que ser tratado com cautela. Se ele não for eliminado, acho que o teste Z ele é muito pouco, assim, para a gente exterminar um valor. Se ele der bom dentro do Z, beleza, ele não é um extremo. Se ele der um valor extremo, você pode fazer outros testes para avaliar se ele é bom ou não. Ou pelo menos trabalhar com esse número com mais cautela, considerá-lo que ele é bem longe. Então, se o valor que você obteve do Z ele for menor ou igual a 3, ou for maior ou igual a menos 3, ou seja, ele tem que estar entre a faixa de menos 3 a 3, que o z pode ser positivo ou negativo. Se ele está dentro dessa faixa, ele não é um valor extremo. Se ele for maior do que 3 ou menor do que menos 3, você tem um outlier, você tem um valor extremo. Então vamos aplicar. Então a gente já fez esse exercício nas aulas anteriores, já calculamos média, mediana, moda, desvio padrão, variância. Se você tem dúvida, reveja as aulas anteriores, né, as outras partes das aulas. Aqui está pedindo para determinar o score Z para cada tempo. Então a gente já fez esse exercício. Anteriormente a gente achou que o tempo médio para cada um dos dias, para todos esses dias, esses 10 dias apresentados, o tempo médio para os 10 dias era de 39,6 minutos. Calculamos a variância, que deu 45,82, a raiz da variância, o desvio padrão, deu 6,77. Então, eu tenho tudo que eu preciso. Como que eu calculo o score Z? Então, o score Z é o valor que eu tenho, por exemplo, no primeiro dia é 39. Então, é o tempo daquele dia. Posso chamar de X, T, qualquer letra. Menos o valor médio, o tempo médio que a gente calculou lá no primeiro exercício.
dividido pelo desvio padrão. Então, eu faço para cada um dos pontos. Se der maior ou menor que menos 3, eu tenho um outlier. Então, veja aqui, eu vou mostrar o exercício para vocês, né? Vou pegar, por exemplo, 3 valores, o 1, o 6 e o 35, para eu falar com eles. 1, o 6, o sexto número e o décimo, o 39, 44 e o 35. Tá? O primeiro e o último, e um termo ali, 44. Eu peguei aleatoriamente. Então, vamos ali para o exercício. Eu já resolvi ele para vocês. Então, como que a gente sabe? A gente sabe que o meu tempo médio deu 39,6. Tá aqui o meu tempo médio. Aí, o desvio padrão deu 6,67. Eu vou aplicar na equação do Z e eu sei que ele tem que dar nessa faixa, de menos 3 a 3. Então, eu falei que eu ia pegar o primeiro, o sexto e o décimo termo para mostrar para vocês. Eu fiz para todos aqui. Ó. O primeiro, 39 menos 39,6 divididos por 6,77. Deu aqui um resultado, né? Deixa eu mostrar para vocês, menos 0,039. O décimo termo, mesma coisa, 35 menos 39,6 divididos por 677, menos 0,679. Os dois deram negativos, porque o 39 e o 35, eles são menores do que o valor médio. Então, eles realmente vão dar valores negativos. Agora, o sexto termo, que foi o outro que eu peguei como exemplo, ele tem um valor maior do que a média, ele é 44. 44 está maior que o valor médio. Então, 44 menos 39,6 divididos por 677 dá 0,650. Então, observe, nenhum desses três valores deu maior que mais 3 e nem menor do que menos 3. Então, nenhum deles é um outlier. Se você olhar os 10 números, nenhum deles também deu um valor extremo. Então, nenhum deles seria considerado um outlier. Beleza? Então, bem simples a ideia e a aplicação. Aí, anteriormente, se você observar nas aulas anteriores ou nos slides, você vai ver que nós calculamos variação e o desvio padrão, mas sempre foi para uma amostra. Variância. Variância e desvio padrão da população. Aqui está errado, tá? Vamos arrumar esse termo. Variância. Então, a variância e o desvio padrão da população. Como que ficou isso? Como que fica, que muda diferente do que a gente viu anteriormente? Então, anteriormente, se você ver, a gente calculou tudo por uma amostra. Agora, nós estamos trabalhando para uma população. O que vai ser diferente? Primeira coisa são alguns termos que a gente muda a forma de nomenclatura. Quando você pega os livros de estatística, por exemplo, quando a gente calcula uma média, a gente chama de x barra. Então, a média aritmética de uma amostra, você chama de x barra. O que é o x barra? Uma média da amostra. Mas agora eu não tenho uma amostra, eu tenho uma população. Lembrem-se, lá da nossa primeira aula de conceitos, população é o total. Amostra é uma parcela da população. Então, o jeito que você calcula é o mesmo. Por exemplo, tirei uma amostra. Quem que é a média da amostra? A soma de todos os termos divididos pelo número de termos da amostra. A gente chama o número de termos da amostra de n minúsculo. Então, se você olhar a nossa média, a gente calculava como somatório de cada um dos termos dividido pela média da amostra, n minúsculo. Aqui, o jeito de fazer é o mesmo. O que muda é que a gente usa um n maiúsculo, porque agora é o número de termos total da população. E para diferenciar a média da amostra e a média da população, a gente chama de mi e ali o x barra, um mi com uma barra em cima, a letra grega mi. O jeito de fazer é o mesmo. Em muitas situações reais, a gente não consegue ter toda a população. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa de intenção de votos. Quando eu fizer essa pesquisa de intenção de votos, eu pego uma parcela da população, mas eu não pego todas as pessoas que votam, não teria como. Numa indústria também, você não vai pegar todas as peças produzidas, você pega uma parcela. Então, por isso que muitas vezes a gente não sabe que se tem todos os termos exatos, a gente calcula como se fosse da amostra, como calcula sempre fosse uma amostra, porque é mais fácil a gente conseguir uma amostra do que sempre ter a totalidade. Então, a gente viu lá a variância e o desvio padrão. Então, a gente viu que variância é o somatório de cada termo menos o termo médio ao quadrado dividido por número de termos menos 1. Aqui, o que muda? Em vez de ter um x com uma barra, nós temos o mi. Então, porque aqui eu tenho o valor médio, mas é a média da população, não de uma amostra. E aqui eu vou pegar cada ponto, dividir pela média, tirar o quadrado e vou calcular a variância. E quem que é a raiz da variância? O desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz da variância. Então, aqui no caso, eu tenho quem? O desvio padrão.
Então, o desvio padrão, a gente só muda a letra. Lá eu chamei de dp. Tem livro que chama ds, s ao quadrado. E aqui eu chamei ele de dp para facilitar, né? E o sigma é o desvio padrão. Os dois são desvio padrão. A diferença é que esse daqui é da amostra. Esse daqui é da população, desvio padrão da população. O que muda na fórmula? Ela é muito parecida. A diferença do desvio padrão da população é que, em vez de usar o termo chamar de x barra, você chama de mi, mas a média é o jeito igual de fazer. Aqui na amostra, nós dividimos por n menos 1. Na população, apenas por n, o n maiúsculo, porque é o n da amostra. Porque quando a gente pega uma população, às vezes a gente tem alguma perda. Para tentar compensar um pouquinho essa perda, você tira um elemento. Então, essa é a diferença. Então, assim, se não falar nada, me calcule o desvio padrão, a variância, você considera que tem uma amostra. Aí você só usa a equação como se fosse população, se for bem específico. Se falar, peguei na população tal, calcule a variância do desvio padrão da população, porque em grande parte dos casos nós teremos uma amostra, sempre uma parcela da população, que significa a amostra. Então, esse assunto encerra por aqui. Se ficar com dúvida, entre em contato.